Olá, jovens profissionais. O JPS Espírito Santo, esse mês, vai falar um pouco do Dia Nacional da Ciência. A ciência ela influencia a sociedade como um todo, com grandes transformações, evoluções, contribuições que vão revolucionar sempre o mundo. E nós trouxemos duas talentosíssimas cientistas brasileiras que são renomadas tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Eu queria agradecer muito a participação da Marcele Soares Santos. Ela é PhD, reside atualmente nos Estados Unidos e é referência internacional em astrofísica, na área de expansão acelerada do universo, ondas gravitacionais e energia escura. Falei certo, Marcele? Obrigada, tá? Certíssimo. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Obrigada por contribuir com a gente. E eu quero trazer também a Ana Luísa Bezerra. É biotecnologista, fundadora da startup Safe Drinking Water for All, que possui impacto socioambiental reconhecido pela ONU e desenvolve tecnologias para tratamento, gestão e monitoramento de recursos hídricos. Obrigada, Ana. Muito obrigada por vir atender mais uma vez no JPS. Eu que agradeço, a honra é toda minha. As duas são talentosíssimas, como eu falei, são referência na área de tecnologia e ciência. E a gente quis conversar um pouquinho com vocês, num bate-papo, para a gente saber um pouquinho como é que foi a trajetória, qual é o engajamento que o jovem precisa para entrar nessa área da ciência. Eu queria começar falando um pouco. Marcele, conta para a gente um pouquinho como é que foi a sua trajetória para entrar no ramo da pesquisa científica. Claro. No meu caso, o começo da minha trajetória acadêmica foi, na verdade, na escola técnica. Então, eu comecei numa trajetória que era mais na parte voltada para a aplicação, talvez até para a engenharia, que era uma das coisas que eu pensava que poderia ser uma trajetória, um caminho possível na época. E depois eu resolvi me concentrar mesmo na área do estudo da física, com a especialização aí na astronomia, astrofísica, que foi o que eu fiz na graduação, na UFES. Então, esse foi o começo da minha trajetória, que é uma época que eu comecei a apreciar, né, o estudo nessa área, foi na época da escola técnica, no segundo grau. Bem jovem, né? Já começou a querer o ramo científico, né? Sim, na época eu acho que não estava muito claro para mim qual seria a área ou a linha de pesquisa que eu ia desenvolver, mas já estava bem claro que eu estava interessada na área de física e que esse seria o caminho correto para mim. E você já foi muito premiada, né? Você tem vários reconhecimentos. Você pode falar um pouquinho para a gente, resumido, assim, o que é o seu trabalho hoje? Assim, qual é o ramo que você trabalha? Sim, atualmente eu sou professora aqui na Brandeis University, nos Estados Unidos, na região de Boston, que é na costa leste americana. E a minha linha de pesquisa é na área de cosmologia e astrofísica. Eu trabalho com galáxias e estrelas que nos ajudam a mapear as distâncias no universo, de forma que a gente consiga entender por que a expansão do universo está se acelerando. Então, esse é um dos grandes mistérios que existe na atualidade, é entender qual é a causa física da expansão acelerada do espaço-tempo, do universo à nossa volta. E a única maneira que a gente tem de estudar isso é através dos objetos astrofísicos, como galáxias e estrelas distantes. Então, na minha linha de pesquisa, o que a gente faz é desenvolver e implementar, por exemplo, instrumentos novos em telescópios de grande porte, de grande alcance, de forma que a gente possa observar milhões de objetos dessa natureza para tentar mapear o universo. Nossa, incrível. Obrigada. Obrigada pela explanação. E, Ana, fala pra gente como é que foi começar o seu processo inventivo, de onde veio a iniciativa para você criar uma startup tão nova? Você começou com 15 anos, né? Isso. Também foi... desde criança eu sempre gostei de ciência, sempre gostei de estudar biologia, química, física,
até que no ensino médio surgiu uma oportunidade para participar do Prêmio Jovem Cientista do CNPq. Era 2013, o Ano Internacional pela Cooperação da Água, e também eu já sabia da grande problemática que tínhamos aqui, no caso, eu sou de Salvador, Bahia, então aqui no semiárido, que apesar de não ser Salvador, mas é muito próximo, eu já conheci um pouco dessa realidade, assim, na teoria, não na prática. Então, eu quis resolver esse problema desenvolvendo uma tecnologia que pudesse ser realmente viável. Eu já era muito fascinada pelas questões da natureza, então, quando eu descobri que o sol podia fazer o tratamento de água, eu tentei replicar essa metodologia em um equipamento que pudesse resolver o problema aqui do nosso Nordeste. Ah, incrível também. Gente, eu estou fascinada com a nossa entrevista. Agora, uma pergunta para vocês duas. Vocês, nessa carreira de vocês todos até agora, vocês sofreram algum tipo de preconceito por dificuldades, ou algum tipo de dificuldade, por cor de pele, por nacionalidade, pelo gênero, né, o feminino? A gente vê, tem alguns estudos da Unesco que diz que menos de 30% do quadro de cientistas brasileiros, no caso, são mulheres. Vocês veem alguma dificuldade? Passaram por algum tipo de dificuldade desse tipo? Não sei se a Ana quer tomar a Começa. liderança e começar a atacar. Pode responder. Pode responder, Tá, então, esse é um problema muito sério e é um problema prevalente na nossa área acadêmica, né? Houve muitos avanços desde, se você considerar, por exemplo, as primeiras universidades no Brasil, o corpo docente nessas universidades, praticamente não tinha professoras atuando na área de física em particular, né? Desde então, houve melhorias e avanços, e a gente já percebe, por exemplo, que tanto na quantidade de estudantes e na quantidade também de pessoas que terminam o doutorado, a gente está vendo que a cada ano tem sim, tem tido uma melhora. O problema é que essa melhora não é ainda suficiente, ainda temos um caminho muito grande pela frente. E cada dia a gente vai batalhando um pouquinho e avançando, mas falta ainda um pouco para chegar lá. Entendi. E você, Ana? Sofreu alguma dificuldade nesse sentido? No meu caso, a maior foi por ser muito jovem. Então, como eu comecei a empreender, já aos 17 eu fundei a minha startup, que é a Safe Drinking Water for All, STW. Eu estava no meio em que a maioria era homem e mais velho, pelo menos uns 4, 5 anos, no mínimo, mais velho do que eu. Era muito difícil achar alguém com a idade parecida. Então, a maioria sempre quando eu participava de eventos, competições, eu era muito julgada por ser muito jovem e por ser mulher. E foi muito difícil para mim no início conseguir estabelecer essa confiabilidade no trabalho que eu estava fazendo com a Aqualuz, com a STW. As premiações que a gente foi ganhando ao longo do caminho foi muito importante. Colocar mais pessoas na equipe também deu um peso um pouco maior, apesar das pessoas da equipe, na maioria das vezes, serem com uma idade muito parecida e mulheres, mas são desafios que a gente enfrenta até hoje, só que depois dessa premiação da UNO, as coisas mudaram bastante. Ai, que bom. Que bom que vocês estão vencendo. Aos poucos a gente vai chegando lá, né? E assim, é bem difícil a gente falar, né, na grandiosidade da ciência em um cenário nacional de desvalorização, de corte de investimentos, né? E assim, eu queria perguntar para a Marcele se ela vê a força e credibilidade da pesquisa brasileira aí no exterior, né? Como é que foi para você se inserir nesse mercado? Esse é um ponto muito importante, porque foi um ponto que me surpreendeu quando eu vim para os Estados Unidos em 2008. Me surpreendeu muito ver o tanto de respeito que a comunidade científica brasileira tem aqui nos grupos aqui nos Estados Unidos. É uma coisa que eu achei extremamente positiva. As pessoas, obviamente, que reconhecem que é uma comunidade
pequena em comparação com o tamanho e a grandeza do nosso país, é uma comunidade que poderia ser muito maior e poderia ter muito mais impacto, mas individualmente os pesquisadores brasileiros aqui, eu acho que são muito respeitados e o trabalho sério que muitos dos astrônomos e físicos brasileiros exerceram e exercem, né, em colaborações internacionais, em grupos de pesquisa com parceria com universidades aqui nos Estados Unidos e também na Europa. Essas parcerias, elas tendem a ser muito bem-sucedidas e gera uma visão positiva da comunidade. Então, embora o desafio seja grande em termos, por exemplo, de acesso, às vezes, a recursos ou a certos equipamentos e coisas assim, materiais, eu acho que o valor intelectual da contribuição dos pesquisadores brasileiros na comunidade é muito apreciado e é bem-vindo. Então, eu acho que esse é um aspecto positivo que me dá força para continuar caminhando nessa direção e continuar estimulando as pessoas a tentarem superar os desafios para a gente poder crescer como uma comunidade forte. Entendo. Você quer continuar, Ana? Essa parte do sua startup está começando aqui no Brasil, você já fez algum benchmark, procurou alguma coisa fora? Sim, a gente tem ganhado uma visibilidade internacional significativa, já surgiram várias oportunidades para a gente tanto palestrar fora, principalmente eu representando a STW, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, e, além disso, o contato com outras organizações, instituições governamentais e até pessoas em outros países, principalmente no continente africano e asiático, interessados em levar o nosso trabalho, o nosso produto para lá. Só que, por a gente ainda ser pequeno, essa segunda parte ainda está um pouco andando lentamente, a gente se preparar, conseguir fazer tudo da forma mais organizada e com a melhor qualidade possível, evitando problemas. Mas é muito bom ter essa possibilidade de crescer, porque a gente sabe que o problema da água é um problema global, e o Aqualuz ele já foi criado pensado justamente em ser adaptável para outras culturas e outros países, não só o Brasil, e a gente quer muito validar a tecnologia em outros países. A nossa ideia para esse ano era já começar em Madagascar, que é um país africano, a primeira instalação, mas por conta da pandemia a gente está adiando por enquanto para o ano que vem, o mais rápido possível, que dê para fazer tudo com o maior grau de confiança e segurança. Verdade. Você até já iniciou assim, um pouco da próxima pergunta, que seria a importância da ciência para a sociedade, né? Qual o benefício, qual a importância das pessoas estarem envolvidas com a ciência, darem credibilidade para a ciência? Vocês querem pincelar um pouco mais nesse assunto? Eu acho que esse é um assunto particularmente interessante para mim, porque a minha linha de pesquisa não é uma linha de pesquisa que normalmente as pessoas associam com um benefício direto ou imediato para a sociedade ou para a vida das pessoas, entende? É uma área onde muitas vezes as pessoas pensam no físico, astrofísico, como alguém que está com a cabeça nas estrelas e não pensando no aspecto prático do dia a dia das pessoas, né? Mas, na verdade, eu acho que tem duas componentes que são conexões muito fortes entre qualquer área científica e a parte da sociedade. Uma delas, eu acho que é a questão de desenvolver mesmo o pensamento crítico e a capacidade da pessoa, o cidadão, ver, por exemplo, notícias ou informações que às vezes são desencontradas porque sabe, aparecem na mídia às vezes resultados que são provenientes de estudos que não têm uma corroboração científica muito forte ou algo assim, e a gente, como não especialista, mas tendo uma tendência a ver o processo científico
como um processo que deve seguir uma certa série de normas e mecanismos de validação, ajuda a entender, a interpretar e a tomar decisões que são coerentes com o que está acontecendo. Então, eu vejo que, de maneira geral, independente de qual é a área científica que a pessoa está interessada em desenvolver em particular, que tem um impacto social importante, que é fazer esse pensamento científico, vamos dizer assim, se expandir para mais pessoas e ser mais abrangente. Então, esse é um dos aspectos. E o outro aspecto que eu acho muito importante é o fato de que o privilégio de você estudar o universo ou de você colocar a sua energia intelectual no estudo de um tópico que seja de seu interesse, independente da aplicação imediata em uma área de, por exemplo, indústria ou na área de saúde ou uma coisa assim mais prática, esse privilégio é uma coisa que muitas vezes ele é reservado a pessoas das classes mais abastadas, para dizer a verdade. Não é uma coisa que normalmente a pessoa que vem de uma comunidade mais humilde ou de uma família mais pobre, ela normalmente nem pensa nesse caminho como um caminho que é acessível a ela, entende? E então eu acho que tornar esses caminhos uma possibilidade para as pessoas delas, se elas estiverem interessadas e quiserem sonhar em perseguir os mistérios aí do universo, que elas tenham essa possibilidade, que tenham a possibilidade de contribuir para esse campo científico, eu acho que é muito importante. E é uma das coisas que me motiva também a tentar garantir que as pessoas tenham mais acesso, né? E aí, Ana? Eu estou apaixonada pela fala da Marcele, porque eu estou me lembrando no meu tempo de criança, eu sou filha única, então o que eu gostava muito de fazer em casa, meus pais ficavam trabalhando durante o dia, desde os 9, 8 anos eu ficava em casa sozinha, e eu ficava assistindo muito documentário sobre o cosmos, History Channel, Discovery Channel, até que eu comecei a ler a revista Super Interessante, que às vezes dava também uma aprofundada nessa parte de astronomia. Depois eu já parti para a Scientific Americas, deve conhecer essa revista, e tinha muitas coisas muito profundas sobre astrofísica, e eu começava a ficar fascinada sobre aquele assunto, como algo tão grande como o universo consegue ser explicado nas partículas menores do que átomos, os quantos, os quarks. Eu comecei a ficar fascinada, querendo entender tudo isso, já parti para livros um pouco mais avançados, também li o Alice no País dos Quantos, não sei se você conhece esse livro, que é meio que uma paródia com Alice no País das Maravilhas, e eu tenho certeza que se eu não seguisse essa área que eu estou agora de saúde, eu teria seguido a área de astrofísica, alguma coisa com física quântica, porque eu era muito fascinada por esse assunto. Eu acho que eu comecei a descobrir isso nos 12 anos, então dos 12 aos 15, eu me aprofundei muito nesse tema, até que eu ganhei um microscópio de presente de 15 anos de aniversário. E aí eu comecei a estudar outra parte, insetos, enfim, fiquei mais fascinada com as coisas um pouco mais tangíveis, assim, que dava para tocar. E aí, quando eu tive essa oportunidade de fazer o Aqualuz, criar o Aqualuz, eu tomei essa decisão. Eu prefiro investir minha criatividade. Para mim é muito eu gosto muito mais dessa área, que eu consigo tocar nas coisas do que na parte de astronomia. Mas foi um momento que eu tive que decidir, que eu fiquei na dúvida, que eu gostava muito. Eu não conheci ninguém da minha escola que eu podia discutir esse assunto. Às vezes nem com os professores de física eu conseguia ter essa discussão, que eu já queria partir para os detalhes mais técnicos e ficava com um monte de dúvida sem saber a quem perguntar. E até hoje eu ainda tenho essas lembranças dessa minha época que eu gostava de física quântica.
Mas falando um pouco agora da pergunta, né, de ciências, eu acho que é isso aí, a gente precisa incentivar mais as crianças a entenderem essa área como uma profissão do futuro, deixar que as pessoas ficam limitadas a pensar, para ter sucesso na minha vida, ou eu tenho que ser engenheiro, ou tenho que ser advogado, ou tenho que ser médico, não existe outra alternativa. E não, a gente precisa quebrar esse preconceito, precisa estimular até em termos de investimento mesmo na área científica brasileira, que aqui a gente tem esse grande problema, né, na educação. E com certeza a gente vai ter muitos talentos quando a gente passar a dar esse estímulo a criar outros eventos científicos. Nos Estados Unidos é muito forte esses eventos científicos para os jovens. Aqui no Brasil a gente precisa incentivar mais. Eu fiquei muito triste quando eu descobri que tinham vários eventos que já existiam no Brasil, mas que não são divulgados. Então, muitas escolas terminam não participando. Tem muitos talentos que não são descobertos justamente porque eles não sabem que as oportunidades já existem. E aí, eu fico, sempre quando eu acho alguém com essa linha assim, do ensino médio, eu tento alertar para ele buscar, a internet está aí, então busquem todas as alternativas possíveis para você participar. Que com certeza, mesmo que a pessoa não ganhe, no meu caso mesmo do Prêmio Jovem Cientista, eu não ganhei, mas essa foi a oportunidade de eu desenvolver alguma coisa mesmo, e estou aqui levando para a vida toda. Então, com certeza, se eu não tivesse tido aquela oportunidade, hoje eu teria seguido outros anos, com certeza, na ciência, mas eu estaria tomando outros rumos agora. Inclusive, você foi embaixadora agora, né, do nosso Prêmio Jovem da Água de Estocolmo, que o JPS organizou aqui no Brasil. Como é que foi essa experiência para você? É justamente nessa linha de raciocínio, né, de estímulo aos jovens, né? Exatamente. Essa é uma das minhas dores de, poxa, eu perdi essa oportunidade, não consegui descobrir que existia no tempo que eu podia participar, então não consegui competir como um jovem da água, mas eu conheci esse evento, minha primeira oportunidade de conhecer foi quando eu estava em Florianópolis, num evento de lá, e depois em própria Estocolmo, no evento da Semana da Água, eu conheci a Ana Devesa, conheci o Gabriel, e aí foi aí que eu comecei a me interessar mais por acompanhar, e surgiu essa oportunidade de ser embaixador e tentar incentivar mais jovens, claro que um pouquinho mais novos do que eu, para poder não perder essa oportunidade e não ficarem arrependidos como eu fiquei de não ter descoberto essa oportunidade na hora certa. O prêmio ele vem para isso, né? A gente tentou fomentar o prêmio daqui e vai continuar nessa luta, justamente para os jovens continuarem tão jovens, né? Que é um prêmio de 15 a 22 anos, então é um prêmio para jovens mesmo, bem no início da carreira, né? Então a gente quer fomentar isso para que isso cresça e as pessoas continuem inventivas, criativas, né? Nessa linha, Marcele, você já é PhD, né? Conta pra gente assim, como que foi cada etapa dessa na sua vida, decisão? Agora eu terminei meu mestrado, eu vou começar um doutorado, eu preciso fazer um PhD. Teve algum que foi mais difícil? O que cada etapa dessa agregou para você? Cada uma dessas etapas teve seus desafios, né? Mas ao mesmo tempo você cresce à medida em que vai avançando. Então você está mais preparado para cada uma delas, né? Uma coisa que foi importante no meu caso foi conseguir planejar com uma certa antecedência. E acho que isso também toca em uma das questões que a Ana estava mencionando, que às vezes acontece de quando você descobre que existe a oportunidade de um determinado programa de pós-graduação, ou às vezes um programa de verão para estudantes de graduação, que você poderia participar, que poderia aumentar suas chances de avançar, às vezes já é tarde demais, ou já está em cima da hora e você não conseguiu se preparar. Então, uma das coisas que no começo, para mim, foi difícil, e depois foi ficando um pouco mais fácil, foi isso, foi tentar planejar com mais antecedência. E isso, uma das coisas que ajudou nessa direção foi ter conhecido pessoas que estavam, às vezes, não muito à minha frente, mas 1 ano, 2 anos, só
uma diferença pequena de tempo, às vezes, faz uma diferença grande, porque a pessoa pode dizer, like, olha, uma coisa importante é você pensar nesse programa, porque as inscrições abrem uma vez a cada ano e você precisa ter esse tipo de preparação para poder aplicar, né? Então, uma vez que eu entendi que o processo, às vezes, dessa carreira acadêmica é um processo que é meio de formiguinha mesmo, de cada passo, cada dia de trabalho, não é só olhar para as estrelas e pensar nas maravilhas que estão acontecendo no universo, mas tem umas coisas práticas que a gente tem que fazer para poder se engajar, que tem a ver, por exemplo, com as deadlines ou prazos para poder aplicar, ou certos requerimentos que são importantes, né? E a outra coisa é persistência, porque o que acontece muitas vezes é que para cada prêmio que a gente ganha, tem muitos que a gente tenta ganhar e não consegue, né? Então, aprender a lidar com o não, né? A lidar com a rejeição e pelo menos no meu caso, o que eu tento a cada vez que tem uma falha, eu tento aprender alguma coisa que me ajude a crescer para da próxima vez eu ter mais chances, né? Então, isso também foi uma coisa que não foi muito fácil de aprender no começo, mas à medida que a gente vai amadurecendo, né, no caminho acadêmico, a gente vai aprendendo a lidar com isso de uma maneira melhor. Entendo. E assim, qual que foi o pulo do gato na carreira de vocês? Assim, agora eu estou no caminho certo, eu vou continuar, vou investir nessa área, tanto para a Marcele quanto para a Ana, né? Porque são áreas em que você, igual vocês falaram agora, é uma dedicação muito grande, né? São abdicações grandes também. Então, em que momento que vocês falaram, agora eu estou na hora certa? Qual foi esse feeling, assim? Vocês têm esse momento, essa lembrança? Quer que eu comece? No meu caso, foi quando eu ingressei no curso de biotecnologia. Também é um curso que eu tinha escolhido já desde dos 15, quando eu estava começando a descobrir mais sobre a área de genética, estava gostando muito desse assunto. E aí, quando eu ingressei, eu vi que não era só aquilo, né? Não era só a área de pesquisa que dá para a gente seguir quando é cientista. Eu estava com horário livre da sexta e um veterano me indicou fazer a matéria de gestão e empreendedorismo, que achou que o Aqualuz poderia se tornar uma empresa. No caso, eu não entendia nada sobre aquilo. Para mim, eu ia me graduar, seguir como mestrado, doutorado, pós-doutorado na carreira acadêmica, tentando aplicar, claro, o que eu estava desenvolvendo para, enfim, colocar em prática na sociedade. Mas quando eu entrei nessa matéria, minha mente começou a se abrir para novos rumos. E aí eu comecei a conhecer sobre o que era startup. No curso, o professor que dava a matéria, ele era empreendedor, que fez toda a diferença. Eu peguei essa matéria em duas vezes, que aquela eu tinha pegado só como ouvinte, e eu tive que pegar de novo no semestre seguinte. Eu peguei, me trocou, o professor não conseguia aproveitar. E aí foi com uma professora que não tinha essa experiência de ser realmente uma empreendedora, mas, claro, ela tinha várias conexões, então eu consegui ter duas abordagens diferentes do mesmo assunto. E aí eu vi que, não, eu quero sim ter essa parte de mestrado, doutorado, mas talvez eu tenha que focar agora na minha carreira de empreendedorismo, e quando as coisas já estiverem mais independentes de mim, aí eu volto para a carreira acadêmica, investir um pouco mais, porque isso, no caso da gente, não tem como desconectar a ciência do empreendedorismo. A gente está trabalhando com tecnologias, está trabalhando com saúde, e não dá para fazer isso sem estar com a ciência do lado. E é extremamente importante que a gente tenha, se não for eu ou outras pessoas da equipe na academia, como temos hoje, temos outras pessoas que estão ainda fazendo mestrado, já temos uma pessoa trabalhando em parceria que está fazendo doutorado
sobre a STW, e essa parte de empreendedorismo foi o meu pulo do gato, que eu percebi que dava para manter. Claro, eu tentei fazer os dois em algum momento, foi super difícil manter a faculdade e continuar com o empreendedorismo, mas eu consegui me formar até com um semestre antes, e acho que para quem está começando a ser cientista, dá uma espiadinha no que é ser empreendedor, e se for o caso, se joga, mantém os dois em paralelo, que as chances de dar certo, de conseguir colocar uma empresa, de colocar o projeto em prática, são muito altas. Muito legal. E você, Marcele, qual foi o seu pulo do gato? Eu acho essa discussão fascinante, porque cada estágio da minha carreira eu tenho a impressão de que tem um novo pulo do gato a ser dado, né? E aí a gente fica sempre procurando. Por isso que eu tive que parar e pensar um pouco, assim, 2 vezes, em qual que é o momento, se eu for escolher um momento, né, da minha carreira até agora, qual momento eu escolheria. Eu acho que provavelmente esse momento seria a minha transição entre o meu doutorado no Brasil e a minha experiência aqui nos Estados Unidos. Essa foi um momento, assim, especialmente o primeiro ano que eu passei aqui nos Estados Unidos, foi uma coisa impressionante no sentido de que tem um antes e um depois, né? Uma diferença grande em termos do nível de experiência que eu conseguia acumular e da abertura também do leque de possibilidades para a minha carreira depois. Então, acho que esse foi um momento que foi muito importante, marcante para mim. E uma das coisas que foi importante na época, eu acho, foi perceber que a gente tinha um papel de... desculpa. O telefone tocou aqui, aí eu cortei. Tem que voltar. Não, vocês tinham um papel, né? Isso. Tá, deixa eu retomar o fio da meada. Tá. A coisa que foi importante no momento em que eu vim para os Estados Unidos e tive essa experiência aqui, foi perceber que, mesmo sendo um estudante, não tendo ainda o doutorado completo, que eu podia exercer um papel dentro do grupo de pesquisa que era um papel único. Então, um dos momentos que eu me lembro que foi realmente a ficha caindo, assim, no sentido de perceber que realmente eu tinha crescido enquanto pesquisadora, foi o momento em que uma pessoa muito mais sênior do que eu dentro do grupo, uma pessoa que já estava nessa linha de pesquisa há mais de 30 anos, veio e fez uma pergunta para mim. Não uma pergunta no sentido de testar se eu estou sabendo alguma coisa ou não, mas no sentido de que era uma questão que ele não sabia e eu era o expert que sabia responder essa pergunta. Então, nessa hora, quando essa interação aconteceu, eu falei, eu acho que eu estou entendendo como faz a ciência, né? Acho que agora eu sou expert em alguma coisa, uma área pequena, né? Porque a gente se especializa normalmente numa área bem restrita do vasto campo de conhecimento científico, mas é fascinante você saber que nessa área específica você é a pessoa que as outras pessoas na comunidade vão procurar quando quiserem saber a resposta. Então, essa para mim foi um dos momentos em que eu achei que eu acho que estou no caminho certo. Incrível, incrível o depoimento de vocês, sério mesmo. Assim, dá vontade da gente voltar lá atrás e tomar outras decisões para estar num caminho similar, né? É bom que quem ouça agora consiga já engajar na área que realmente tenha vontade, tenha, né? E nesse sentido também, quais são as características que essas pessoas, esses jovens que estão estudando, as pessoas que estão ingressando no início de carreira, quais são essas características que eles têm que ter, que vocês acham que para eles fortalecer e ser reconhecido no meio acadêmico, no meio científico, seja para aplicação em startup, seja até na continuidade
na vida acadêmica? O que vocês acham que são as características principais que as pessoas têm que ter? Eu acho que uma delas era o que eu tinha mencionado antes, é realmente sentido de perseverança mesmo, né? Acho que esse é um caminho que, por um lado, é fascinante e é uma delícia você poder se dedicar a estudar um tópico pelo qual você é apaixonada, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma carreira com muitos desafios e que exige, às vezes, um nível de compromisso, às vezes até um nível de sacrifício pessoal mesmo, para a gente conseguir avançar. Então, eu acho que a persistência e perseverança é uma das características que eu noto que é muito comum nas pessoas que conseguem ser bem-sucedidas. Eu diria que seria a tríade dos 3 Cs para a ciência. Seria, primeiro, a curiosidade. Isso eu falo pela minha experiência, não generalizando. Pelo meu perfil, o que me despertou mais pela ciência foi a curiosidade, querer entender as questões das coisas, isso de uma forma geral. Depois, a criatividade, que aí sempre a gente tem que tentar usar essa curiosidade de uma forma mais aplicada, mais prática, e o compromisso. Compromisso, eu colocaria com um resumo de foco, da gente entender que nada vai ser fácil e firmar aquele compromisso que mesmo quando receber os vários nãos, que no início é super normal, não desistir, continuar com aquela perseverança, como o Marcelo falou, e não desistir, porque a luz no fim do túnel às vezes demora, mas quando ela chega, não tem nenhum dinheiro do mundo que pague a felicidade que um pesquisador, cientista, empreendedor tem quando esse momento chega. Nossa, bem inspiradora a fala. Eu acho assim que essa pergunta, até essa resposta de vocês, respondeu a próxima pergunta, né? Que assim, para a gente fechar esse nossa discussão que pode ser tão vasta e já está tão enriquecedora, a gente sabe que muita gente desiste nesse caminho, né? Até pela às vezes, falta de perseverança, não encontrar pessoas, às vezes, no caminho que vão orientar adequadamente naquele momento da sua vida acadêmica. Mas a gente queria que vocês pudessem deixar uma fala, né, para a gente fechar essa conversa tão legal, para incentivo, para o que vocês querem deixar nesse papo para os nossos jovens profissionais, para todos que virem assistir nesse nosso bate-papo, e que possa ainda mais incentivar a que continuem, ou que busquem outra área, se essa não for de vocês, mas que todo mundo tenha um lugar nesse mercado, né? Eu acho que uma das coisas importantes, e eu acho que isso é uma coisa que está refletida aqui nessa conversa, é o fato de que muitas vezes as pessoas pensam na carreira científica como somente a carreira acadêmica tradicional, sabe? Mestrado, doutorado, professor, né? Essa trajetória que leva a ter uma posição acadêmica numa universidade, sala de aula e etc. E claro que esse não é o único caminho, né? E tem muitas outras trajetórias aí que levam, que a pessoa pode seguir, que são possibilidades de investir seu talento científico, e pode ser numa área de empreendedorismo, mas também pode ser numa área de pesquisa, por exemplo, voltada para aplicar uma certa aplicação industrial ou aplicação em outra linha de pesquisa que não seja essa tradicional. Então, eu acho que essa é uma das coisas também muito importantes que, às vezes, as pessoas não têm em mente aqui. Então, eu deixaria como uma nota aqui de que tem espaço para pessoas com talentos diversos e que vale a pena tentar procurar o seu espaço, como se engajar na parte científica. Você, Aninha. Acho que complementando a fala de Marcele, contato
é tudo. Então, eu comecei com contato zero, mas conversando com meus professores, depois participando de vários eventos, o máximo que eu tinha conhecimento, todos eu aplicava para participar, principalmente na parte de empreendedorismo, e isso foi me ajudando não só a entender o que é que eu queria fazer, mas também a ter a oportunidade de escutar a experiência de outras pessoas e de outras áreas, e aí aprender com os erros deles e não ter que quebrar cara em algumas vezes, ter o caminho direcionado de uma forma mais efetiva, mais rápida, isso fez toda a diferença. Então, networking é uma moeda mais valiosa do que dinheiro, e sempre busquem, nunca deixe para, eu tô com vergonha de falar com aquela pessoa, não faça isso, eu tive muito problema com isso. Procure, seja e-mail, seja por telefone, sempre tente os contatos, ou se você conhece alguém que conhece essa pessoa que você quer chegar, tente através dela, mas nunca deixe de conversar com a pessoa que você sabe que pode te abrir portas. Essa é uma das ferramentas que pode te levar para o sucesso, às vezes mais rápido do que você imagina. Uma das vantagens que eu particularmente tenho visto com a participação no JPS é muito esse networking. A gente tem a oportunidade de trocar ideias e ser subsidiado, informado, e estar sempre no meio de pessoas incríveis como vocês. E é uma honra para a gente estar conseguindo compilar um pouquinho disso no Dia da Ciência, para que a gente possa estimular ainda mais pessoas a ingressarem e darem valor às respostas que a ciência nos dá. Eu agradeço imensamente em nome do JPS Espírito Santo, do Nacional, e eu acho que todo mundo que puder assistir esse bate-papo vai ter um ganho sensacional. Agradeço demais. Muito obrigada, meninas. Se vocês tiverem alguma fala final, fiquem à vontade. Muito obrigada, foi um prazer. Eu espero que todas as pessoas que estão assistindo a gente se inspirem e sigam um pouquinho aí da trajetória na linha da ciência. Também foi uma honra, gratidão poder estar aqui compartilhando mais uma vez e tendo esse bate-papo, a oportunidade de conhecer você, Érica, Marcele, relembrar um pouquinho da minha história, ouvindo um pouco sobre sua trajetória. E também quem quiser conversar comigo, que estiver assistindo esse bate-papo, pode me procurar. Não sei se tem oportunidade, mas meu LinkedIn é muito fácil de achar. Meu nome é Ana, com 2 N's, Luiza com S, Bezerra com S. Meu Instagram também é esse, meu site também é analuizabezerra.com. E aí eu estou super disponível e acessível para conversar, tirar dúvidas, tentar fazer networking com o que vocês precisarem. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau.